Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje nós vamos falar sobre cortes verticais. Qual o objetivo dessa aula? Vocês vão aprender a construir, a partir da planta baixa, cortes verticais transversal e longitudinal de uma edificação. Vão aprender a identificar as paredes e os elementos cortados verticalmente e também aprender a ler e interpretar cortes verticais. Qual a definição de cortes? São vistas do que se observa quando a edificação é verticalmente cortada por um plano de corte. Então, o conceito é o mesmo da planta baixa, sendo que o plano de corte vai passar verticalmente cortando a edificação. Existem dois tipos de corte, o corte transversal e o corte longitudinal. Corte transversal é quando o plano de corte é direcionado no sentido da menor dimensão externa, a largura. E aí o corte será uma vista frontal, ou seja, é quando o plano de corte passa na menor dimensão, na largura. O corte longitudinal é quando o plano de corte é direcionado no sentido da maior dimensão, ou seja, o comprimento. E o corte vai ser uma vista lateral. Qual a finalidade de um corte? Mostrar todas as informações que não ficaram bem caracterizadas na planta baixa, como, por exemplo, as alturas. As alturas não são representadas na planta baixa. Então, a principal função de um corte é representar as alturas. Algumas distâncias, alguns elementos, algumas coisas que não são identificadas na planta baixa podem ser representadas também no corte vertical. Então, observe aqui esta edificação. Por ela está passando um plano de corte. Para esse exemplo, é o corte transversal. Então, está passando o plano de corte. Nós temos que observar as setas que tem no corte. O plano de corte, ele vai ser identificado na planta baixa. E lá a gente tem que observar essas setas. Essas setas é a posição divisada, ou seja, é para onde o observador deve olhar. A parte anterior à seta eu retiro, o observador se posiciona na frente da edificação e o que ele vê será o corte transversal. Como o observador se posiciona na frente da edificação cortada, a gente diz que é uma vista frontal da edificação cortada verticalmente. Corte longitudinal. O plano de corte vai passar no sentido da maior dimensão, no comprimento. Observamos a seta com a posição divisada e aí o observador se posiciona na lateral. A parte anterior às setas é retirada e o que o observador vê é o corte longitudinal. Em relação à escala, a escala do corte deve ser a mesma escala utilizada na planta baixa. Se eu desenhei minha planta baixa na escala 1:50, eu devo desenhar o corte também na escala 1:50. Em relação ao posicionamento do corte na planta baixa, o corte ele é representado com um traço e um ponto, traço e ponto. Então, assim deve ser a linha que representa o plano de corte. Observa aqui as setas, que as setas é a posição divisada. Então, para esse corte aqui, que nós vamos desenhar na aula prática, o observador deve olhar neste sentido. O que é que ele vai ver? Parede cortada, depois parede à vista, uma porta cortada, parede à vista, porta à vista, parede. Aqui é o vão livre da cozinha, então o que o observador vai ver é a parede lá do fundo, parede à vista e aqui a parede em corte, ok? A representação do corte vai ser com letras maiúsculas. Então, aqui nós temos para esse exemplo o corte AA. Tanto pode ser com a mesma letra ou letras seguidas. Então, nós podemos encontrar o corte AA, BB, CC e etc. Ou nós podemos encontrar o corte AB, corte CD, corte EF. Tipos de corte. Nós temos o corte total ou plano,
quando é passado um único plano em uma única direção, resultando em uma única linha de corte. Corte composto ou em desvio é quando nós temos mais de um plano de corte paralelos cortando a peça. E meio corte é quando nós temos uma peça homogênea em que não precisa representar com um corte total, apenas uma parte da peça que vai ser cortada. Alguns termos técnicos utilizados em construções. Vamos entender alguns termos que são utilizados. Pé direito. O que é pé direito? É a altura do piso ao forro, ou do piso à parte mais baixa da coberta de uma edificação. Então, observa aqui essa edificação. O pé direito vai ser a altura da parte mais baixa do telhado até a parte superior do piso. Essa é a altura do pé direito. O que é recomendado? Quartos e salas, um mínimo de 3 metros. Cozinha, copa, banheiro e corredor, 2,60. Garagem, um mínimo de 2 metros, mas podem ser garagens mais altas, vai depender do que você quer guardar ali dentro. Para nossa região, independente do cômodo, o mínimo de 2,80. Quanto maior a altura entre o teto e o piso, vai haver mais circulação de vento. Como nossa região semiárido é muito quente, então o ideal é que o pé direito, o mínimo de uma edificação, seja de 2,80. Beiral. O que é beiral? É a distância horizontal da face externa da parede à extremidade do telhado, ou seja, é uma distância horizontal medida da extremidade do telhado até a face externa da parede. Então, essa parte do telhado que passa das paredes a gente chama de beiral. Qual a finalidade de um beiral? Proteger as paredes contra chuva, sol e etc. O que é recomendado? Um mínimo de 0,50 metros. Para nossa região, é recomendado um mínimo de 0,70. Verga. É uma pequena viga de concreto armado, madeira ou pedra. Hoje em dia se utiliza mais o concreto armado. O que é concreto armado? É cimento mais ferro. É todo o concreto que contém ferro. Então, verga é uma pequena viga de concreto armado, madeira ou pedra, que se constrói ou se coloca horizontalmente sobre as ombreiras de portas e janelas. O que são ombreiras? É a parte superior das portas e das janelas. Observem a figura. Então, nós temos aqui a abertura de uma janela e acima dela é colocado um concreto armado, o que nós chamamos de viga ou verga, tá? Se eu não colocar essa verga acima das portas e das janelas, o que pode acontecer? Que o peso do telhado venha a romper com a parede que está acima das portas e janelas, ou seja, rompendo as ombreiras das portas e causar rachaduras nas paredes. O comprimento mínimo é a largura da porta ou da janela mais 20 centímetros, ou seja, 10 centímetros do lado, 10 centímetros do outro. Isso é o mínimo, tá? Podendo ser mais. E pode ser substituída por uma cinta de amarração, ou seja, a verga ela pode ser ao redor de todas as paredes da edificação. Hoje em dia, se utiliza muito cinta de amarração em edificações. Cinta de amarração é o que muita gente aqui na nossa região conhece como radier, tá? É uma cinta de amarração. Embasamento. Parte inferior da edificação destinada à sua sustentação. É a altura da parte superior do piso em relação ao nível do terreno. Então, o embasamento, ele fica superior, ou seja, ele fica acima do nível do terreno, certo? De que é constituído o embasamento? De aterro e do baldrame. Baldrame é o que muita gente aqui chama de sapata, ou seja, abaixo das paredes eu tenho que colocar o baldrame, que é o tijolo deitado. Então, para essa edificação, nós vamos encontrar
baldrame abaixo de todas as paredes. Entre um baldrame e outro, eu tenho que preencher o espaço com aterro. A altura mínima do baldrame deve ser de 0,15 metros. Essa altura mínima de 0,15 metros deve ser em relação ao nível do terreno. Eu considerando o nível do meu terreno como zero, tá? Eu tenho que fazer o baldrame com, no mínimo, 15 centímetros acima do nível do terreno. E o nível do terreno, o ideal é que seja, no mínimo, 10 centímetros acima do nível da rua. Então, a altura do baldrame deve ser, no mínimo, 25 centímetros acima do nível da rua, tá? Isso é mínimo. Fundação. O que é fundação? Parte da construção destinada a distribuir cargas sobre o terreno. É a parte que sustenta a construção sobre o terreno, ou seja, a fundação está abaixo do nível do terreno. É a parte que é escavada. Em pequenas residências, a mais comum é a de superfície ou alicerce, sendo construída em alvenaria de pedra, ou seja, concreto ciclope. Para quem não entendeu embasamento e fundação, observem estas figuras. O que é que está sendo feito aqui? Está sendo escavado as paredes para a construção da fundação. Para esse exemplo aqui, a fundação está sendo toda de concreto armado, não está sendo feita de pedra. Na nossa região, é muito utilizado a fundação com o concreto ciclópico, ou seja, pedras. Geralmente, aqui nós colocamos aquelas pedras de calcário. Após isso, vai ser feito o embasamento, ou seja, acima do alicerce é feito o embasamento, que deve ser feito com tijolo deitado ou também pode ser feito com concreto armado. Então, aqui, nessa foto, nós vemos os baldrames da edificação. E entre um baldrame e outro, esses espaços, eles devem ser preenchidos com aterros, para que acima do aterro seja construído o piso. Água. O que é água? É a parte plana e inclinada de um telhado, ao longo do qual ocorre o escoamento das águas de chuva. Então, observando aqui a nossa edificação, nós temos um telhado com 2 águas. Existem telhados com 4 águas. Para esse exemplo aqui, ele tem 10 águas, mas existem telhados com diferentes números de água. O importante é que vocês entendam o que é a água, que é essa parte inclinada do telhado. Cumieira, parte mais elevada da coberta ou o encontro de 2 águas em um telhado. Então, observando aqui, essa edificação tem uma cumieira. Olhando numa vista superior, aqui eu encontro a cumieira de uma edificação. Agora, vamos falar um pouco sobre telhado, tá? A inclinação do telhado vai depender do tipo de telha, do clima e da arquitetura regional, e ela pode ser dada em percentagem. Então, o ângulo de inclinação vai ser dado pela tangente do ângulo que o telhado forma com a horizontal, que passa pela altura do pé direito, ou seja, acima do pé direito nós vamos passar uma horizontal e o ângulo vai ser dado a partir desta horizontal. Então, para mim descobrir a altura do telhado, eu vou ter que calcular a largura do vão, ou seja, de dentro a dentro das paredes externas, será a largura do vão, dividido por 2 vezes a tangente do ângulo. Este ângulo de inclinação vai depender, como eu já falei, do tipo de telha, do clima e da arquitetura regional. Observe aqui alguns tipos de telha. A telha francesa, o ângulo de inclinação recomendado é de 16 graus. A percentagem de inclinação é de 30%. A telha canal, que é a mais utilizada aqui em nossa região,
o ângulo de inclinação é de 13 a 14 graus e a percentagem recomendada é de 25%. A telha ondulada, que é aquela telha fabricada de fibrocimento, o ângulo de inclinação é de 7 graus e a percentagem é de 13%. A telha de alumínio, o ângulo de inclinação é de graus e a percentagem recomendada é que seja 8%. Observe aqui. Aqui nós temos a telha francesa, a telha colonial canal, a telha ondulada, que é a de fibrocimento, e aqui a telha germânica. Hoje em dia é muito utilizada em construções as telhas fabricadas em concreto. A vantagem dessa telha é a durabilidade, que é bem superior às outras, e as várias opções de usarem cores. Então, nós podemos encontrar telhado de concreto com diferentes cores. Em relação à altura total da edificação. A altura total da edificação vai ser a soma do pé direito com a altura de empena, ou seja, a altura total do telhado. A estrutura de um telhado. A estrutura de um telhado vai ser composta por tesoura, que é esta parte em madeira. A tesoura ela é composta por linha, pendural, mão francesa e aqui linhas. Acima da tesoura vai vir as linhas, cada linha tem um nome. A linha central eu vou chamar de linha de cumieira. As linhas intermediárias eu chamo de terça. E a linha que fica acima das paredes eu chamo de frechal. Acima das linhas vão vir os caibros e acima dos caibros as ripas. Há quem tire as ripas e aproxime os caibros por questão de estética. Após desenhar um corte, nós temos que fazer as convenções básicas. O que são essas convenções? São a representação dos materiais utilizados na edificação. Então, aqui, para este exemplo, nós estamos vendo as convenções recomendadas pela ABNT. Para a gente que desenha à mão, nós vamos trabalhar com essas convenções mostradas nesta figura. Na nossa aula prática, nós vamos representar estas convenções e vocês vão entender cada uma. Em relação às paredes, no corte, as paredes elas podem aparecer seccionadas ou à vistas. As paredes que estão à vistas, elas podem ser convencional, totalmente à vista, totalmente impermeabilizada ou pode ser parcialmente impermeabilizada. Quando a parede ela é convencional, eu deixo ela livre. Quando ela for totalmente, eu tenho que representar a sua altura de pé direito totalmente impermeabilizada. E quando ela for parcialmente, eu represento até a altura parcial que vai estar com parede impermeabilizada. Portas e janelas. Portas e janelas são representadas fechadas em cortes verticais, sejam elas em corte ou à vista. Para esse exemplo, as portas estão em corte. E quando formos representar as portas em corte, é importante observar a diferença de nível entre os pisos. Veja que aqui esta porta está em mesmo nível. E para esse exemplo, a porta não está no mesmo nível. Aqui, a representação de janelas em corte. Esse será o corte que nós vamos desenhar com todas as convenções possíveis de serem colocadas. Observe a diferença entre as portas. Essa porta aqui do banheiro, ela está em corte. Esta porta está à vista. E aqui é a representação de um vão livre à vista. Em relação à cotagem dos cortes, a cotagem dos cortes segue as mesmas regras da cotagem da planta baixa, sendo que o que é obrigatório cotar? É obrigatório cotar
a altura do pé direito, a altura total da edificação, a altura do revestimento das paredes impermeabilizadas, as espessuras de lajes de forro e de piso, o embasamento, largura de beiral e inclinação do telhado. Como desenhar um corte? Primeira coisa, eu vou traçar uma linha horizontal que vai representar o terreno nivelado. Independente do terreno estar nivelado ou não, nós desenhamos o corte considerando que ele já está nivelado. Marca as cotas de piso e traça o embasamento. Em seguida, desenha as paredes cortadas pelo plano de corte e todas as suas alturas. Depois, desenha o forro, se houver, e o telhado. Em seguida, desenha as fundações abaixo da linha de terra. Depois, desenham as portas e janelas que são seccionadas pelo plano de corte. Lembrando que sempre portas e janelas são desenhadas fechadas. Desenha os elementos que são vistos após o plano de corte. Depois disso, diferenciar as arestas em linhas estreitas, médias e largas. Fazer a diferenciação dos diversos materiais e criar uma convenção. Colocar as linhas de cotas e cotar o corte. Identificar o desenho e a escala utilizada. Essa foi a planta baixa que nós desenhamos. E nós vamos desenhar na nossa aula prática o corte AA. O exercício. Construir os cortes transversais AA e BB indicados na planta baixa do exercício anterior, considerando escala 1,50 m, ou seja, a mesma da planta baixa, o pé direito 3 metros na casa, 2,80 no banheiro e varanda. A inclinação do telhado deve ser de 25%. A altura interna da caixa d'água de 0,70 metros. A altura dos revestimentos, 1,90 no banheiro e 1,80 na cozinha. Largura do baldrame, 0,25. Espessura das lajes, 0,10 para a caixa d'água e 0,05 metros para o piso. Em relação ao madeiramento, 5 por 7 frechal, 7 por 10 terças e cumieira e 5 por 3 caibro. E as fundações, fazer 0,50 por 0,60. Então, na próxima aula, nós vamos aprender a construir o corte transversal AA. E aqui está o corte longitudinal BB. Então, vamos observar aqui como desenhar o corte. Primeiro, a linha de terra. Em seguida, eu vou desenhar os baldrames e as paredes com as suas alturas. Depois, desenho as lajes de forro e de piso. Após isso, desenho todos os elementos em vista e em corte, como aqui nós temos a porta em corte e aqui nós temos portas em vista. Depois, desenhamos fundação, telhado, fazemos todas as convenções e finalizamos com a cotagem dos cortes. Então, é assim que se desenha um corte. Outra maneira de se desenhar um corte é através da planta baixa. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos utilizar um papel transparente acima da planta baixa, pois assim eu vou aproveitar todas as larguras da planta baixa. Então, quando eu coloco o papel transparente sobre a planta baixa, eu desenho as paredes do corte sobre as paredes da planta baixa. Obrigado, era isso e vamos assistir a aula prática.